Olá, bom dia pessoal, saudade de vocês. Então, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né? Nossa aula vai ser por aqui, né? E o importante agora, durante essas aulas que a gente vai fazer com vídeos, vocês peguem a apostila de vocês e acompanhem as páginas da apostila, que é da página 19 à página 29 da apostila, é o conteúdo que eu vou trabalhar nessa aula de hoje, tá bom? Então pegue a apostila, nós vamos corrigir questões. Eu deixei o quadrinho ali, já coloquei um quadrinho ali porque vai ter cálculos que a gente vai fazer e aí também eu vou corrigir esse cálculo no quadro com vocês. Então vamos lá, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz para que a gente pudesse já ir tirando as dúvidas por aqui foi fiz algumas perguntas que eu vou responder e que de repente pode ser uma dúvida que vocês estão tendo em casa, tá bom? Desculpe alguma coisa, eu não sou nenhuma youtuber nada, primeira vez que eu tô fazendo esses vídeos, mas assim como vocês estão aprendendo, nós também estamos aprendendo nessa jornada, né, que a gente está passando, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre o tema que a gente está trabalhando, né? Então eu vou tá revisando os conteúdos sobre circuitos elétricos, tá? Que a gente começou a trabalhar sobre circuitos elétricos. E eu vou estar revisando e depois a gente vai partir da página da onde a gente parou, tá bom? Primeiro a gente vai fazer uma revisão e depois dessa revisão a gente vai continuar o conteúdo com alguns tópicos também. Vou fazer em forma de pergunta, vou respondendo e de repente qualquer dúvida nós vamos tirar na quarta-feira, tá certo? Então assim, ó. Outra coisa que é importante, eu tenho cachorros no meu pátio, então se vocês escutarem por acaso em algum momento latidos fortes, de repente são eles, tá? Querendo aula também, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz foi sobre o que é uma corrente elétrica. A gente já viu a corrente elétrica, né? A gente já estudou corrente elétrica. Então assim, ó, antes do conteúdo sobre circuitos elétricos, a gente estava estudando as cargas elétricas paradas, né? Num corpo, como é que elas agiam num corpo. Isso a gente chama de eletrostática, tá? Agora, a partir de agora, na verdade, nessa eletrostática, os elétrons estão parados no corpo e eles estão em movimentos desordenados. Então lá, todo o corpo tem cargas elétricas, né? Então, eles estão lá, mas eles estão parados, desordenadamente, né? A gente diz, eles estão em movimento, mas não em movimento contínuo, como na corrente elétrica, tá certo? Então, esse conteúdo que a gente vai estudar, que a gente está estudando, na verdade, a gente já tinha começado, é eletrodinâmica. Por quê? Porque vai estudar os elétrons em um movimento, só que não mais desordenadamente, sim um movimento ordenado dos elétrons, tá certo? Então a primeira pergunta, vai lá, é sobre o que é uma corrente elétrica, né? A gente também já falou sobre isso. Corrente elétrica é um movimento ordenado, né? É um movimento ordenado dos elétrons. A corrente elétrica, ela é simbolizada pela letra I e no Sistema Internacional de Unidades a gente vai usar o ampere, tá? Ampere, certo? A segunda pergunta que eu fiz para vocês, e eu tô respondendo porque pode ser dúvida que vocês tenham, é sobre qual é a diferença entre um isolante elétrico e um isolante elétrico e um condutor elétrico, certo? Então assim, ó, pra gente entender e diferenciar esses dois elementos. O condutor elétrico, o próprio nome já está dizendo, ele conduz bem, ele facilita, né? Conduz bem a eletricidade, ele facilita a passagem da corrente elétrica. Os metais são bons condutores de eletricidade. Por exemplo, a gente já falou também, o cobre, a prata, o ouro, né? Então, os nossos fios, né, das cidades, enfim, são todos feitos de cobre, né? Lógico que a gente comentou também em aula que o custo seria muito alto se fosse fazer eles em ouro e prata, eles também conduzem bem a eletricidade. Já roubam fios de cobre, imagina se fosse de ouro e prata.
as companhias aí de eletricidade não dão conta, né? E é caro, não é viável financeiramente, tá bom? Então, os metais em geral são bons condutores de eletricidade, então a gente chama ele de condutor elétrico. Os isolantes elétricos, eles já não conduzem bem, eles dificultam a passagem dessa carga elétrica, dessa corrente elétrica. Os exemplos dos maus condutores, né, são a borracha, a madeira, o plástico e o vidro, tá certo? A intensidade da corrente elétrica, que a gente está falando sobre corrente elétrica. Então, a intensidade da corrente elétrica, ela pode ser definida como a quantidade de carga elétrica que passa por um pedaço de fio, vamos falar de um fio, né? Que passa por um pedaço de fio por um período de tempo, ou em dado tempo, certo? Isso, obviamente, vai ter uma fórmula, e aí a gente vai fazer um cálculo já com essa fórmula da intensidade da corrente elétrica, tá? Só um minutinho. Então, como eu falei, a intensidade da corrente elétrica, ela pode ser medida matematicamente, né? Matematicamente dizemos que a intensidade da corrente elétrica é a razão, né? A divisão entre a razão da corrente elétrica e o tempo, né? Aquilo que eu falei, que é o tempo que a corrente elétrica passa por um pedaço de fio, tá? Então eu coloquei a fórmula ali e a gente vai fazer uma questão da apostila, uma questão que envolve essa fórmula ali, tá? A fórmula que a gente tem, então, I é a intensidade da corrente elétrica, Q é a carga elétrica e o tempo. Sendo que a intensidade da corrente elétrica, ela vai ser dada em amperes. Carga elétrica vai ser dada em coulombs, C. E o tempo em segundos. Agora eu vou pegar a questão da apostila e a gente vai corrigir. Eu vou ler essa questão da apostila e vou corrigir com vocês. Retomando então aqui, o problema está na página 27 da apostila de vocês. E eu vou ler o problema e a gente vai corrigir ele no quadro, tá? Então, olha só, por um fio metálico passa uma carga elétrica de 600 coulomb. Então, está falando já em carga elétrica. No intervalo de 120 segundos. Qual é a intensidade da corrente elétrica em amperes que passa pelo fio? Já está dizendo aqui, ó, até que a intensidade da corrente elétrica ele já quer na unidade do sistema internacional, que é em amperes. Então, vamos lá. O que é a carga elétrica? Eu vou colocar aqui em cima só para a gente separar. O que é a carga elétrica? 600 coulomb. Depois o tempo é em 120 segundos. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu tenho a fórmula, por enquanto eu só posso substituir na fórmula. Então, a intensidade da corrente elétrica vai ser a 600 coulomb dividido por 120 segundos. Então, ali eu já tenho. Então, quanto que deu? A intensidade da corrente elétrica é igual a 5 amperes. Aí está a resposta da questão número 2 da apostila na página 27, tá? Questão 2. Ok? Então, agora a gente vai fazer a questão número 3 da apostila, que diz assim: se no caso anterior, então ele está se referindo ao caso anterior, se no caso anterior o intervalo de tempo para a carga passar fosse 5 minutos, aqui está dando em minutos, lembrando que é no sistema internacional ali, a unidade é segundos o tempo. Em 5 minutos, qual seria a intensidade da corrente elétrica em amperes? Não esqueça, e o problema já está informando, não esqueça de que a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Vamos lá, então? Aqui está a fórmula, vamos substituir na fórmula. Então, eu tenho lá que, lembrando de novo, porque é em relação a 600 coulombs. O tempo vai ter um diferencial aqui. Eu vou pegar o tempo, que é 5 minutos, e vou multiplicar por 60, né? Transformar ele em segundos. Então, o tempo vai ser igual a, quanto que deu ali? 120
300 segundos. É esse que eu vou usar lá no tempo na fórmula. Agora é só substituir na fórmula, olha ali. Então, eu tenho 600 coulomb dividido por 300. Corta, corta. A intensidade da corrente elétrica, neste caso, vai ser de 2 amperes. E essa é a resposta, então, da questão número 3 da página 27 da apostila. Tá certo?